instituto muito legal nos Estados Unidos chamado Christian Libertarian Institute, que ele serve para falar assim, não. E aí você fala, mas tá em inglês e tudo mais, tudo mais. Pois bem, um grande amigo meu, Paulo Guedini, inclusive me chamou para ser fundador também, fundou aqui no Brasil o Instituto Libertário Cristão. Para explicar a gente. Não. Em que parte que Jesus falou assim, tá aqui os mandamentos, tá aqui as ideias, tá aqui as morais, e quem não obedecer isso, cacetei os caras até obedecer. Qual foi a parte que ele falou isso? Eu não entendi. Então, assim, existem interpretações, sim, curiosamente, que vêm de pessoas do Estado, historicamente, deve ser uma coincidência, de que certas passagens dizem que você tem que seguir esse Estado e não. O Instituto Libertário Cristão está aqui para explicar isso. Eu vou colocar o site dele na descrição aqui, colocar nos comentários pinado ali para vocês acessarem, tudo bem? E eu vou fazer um dia esse vídeo, só que assim, eu tenho que estudar muito ainda. Eu cheguei recentemente, eu ainda tenho que estudar muito para fazer esse vídeo, no nível de profundidade, no nível de debate técnico que eu gostaria, porque eu sei que eu vou chutar 58 vespeiro diferente no dia que eu fizer isso. Então eu quero estar muito estudado, mas um dia eu vou fazer esse vídeo. Mas não prometeria ele nem pra 2025. Essa aqui eu gostei, cara. Nossa. Essa aqui tu fez com a Siquinha no lugar certo do Nerdola. Podemos considerar o grosso do Sacro Império Romano Germânico como cidades privadas? Não, mas tem muita profundidade nisso aqui, porque... Pra quem... Eu tô montando esse vídeo na minha cabeça sobre a Liga Hanseática. Vai levar meses. Calma. Mas, enquanto, depois de Carlos Magno, o Império Franco rachou em três. A França ficou mais ou menos inteirinha, e o resto virou a farofa. Um border gore, que quando você olhava para o mapa medieval, era um monte de pontinho para todo lado. E isso era tratado como uma coisa ruim. Né? Você provavelmente ouviu isso na sua aula de história como uma coisa ruim. Não era um estado centralizado e tudo mais. Agora você já tá pensando, pera, então. Você tinha o Império Romano, que era supostamente encarregado da defesa da fé, blá, 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 lá do terreno, enquanto o Papa era a parte espiritual, blá, blá, blá. O imperador tinha um certo grau de controle em cima das cidades, das áreas dos duques e dos reis embaixo disso. Que variava bastante entre completa piada e até que se pá mandava um pouquinho. E embaixo disso você tinha uma situação de conflito e alianças variando muito grande entre regiões que às vezes eram extensas, às vezes eram muito pequenas e às vezes eram cidades. E muitas dessas cidades eram cidades livres imperiais, que compravam a sua liberdade. Quer dizer, elas não respondiam a um duque, a um conde, alguma coisa assim. Elas eram livres independentes que tinham suas formas de organização, especialmente na língua asiática você tinha os diets, que eram os conselhos delas. Variava bastante. A gente tá falando de uma coisa aqui que variou ao longo de, 1000 anos. Okay? Estamos sendo bem grosseiro aqui. Mas você tinha gestões diferentes. Então você pode dizer assim, não, mas porque elas eram cidades livres, então era encapistão? Não, porque ainda tinha uma organização estatal em cima. Tinha imposto, não tinha consentimento pleno, não tinha propriedade privada plena e tudo mais. Agora são exemplos interessantes pra gente estudar. Isso quase nunca é ensinado nas aulas de história, eu não estudei isso, eu não conheci alguém que estudou isso, geralmente será colocado como tinha cidades pequenininhas idiotas, negócio lá que a pessoa ficava ganhando dinheiro, mas o importante era os impérios das coroas, França, Inglaterra, blá blá blá, Idade Média todo mundo era burro, a igreja queimava todo mundo no poste, aí todo mundo era idiota, e depois veio o iluminismo e tudo melhorou. É geralmente isso que você ouviu. Tá tudo errado, mas enfim... O ponto é, você tinha certas cidades ali que formaram ligas. Você tinha a Liga Asiática, que eu acho que foi extremamente importante pro desenvolvimento da humanidade. Eu acho uma canalice absoluta que ela é ignorada. Tipo, é difícil de até encontrar conteúdo sobre eles. Até porque, assim, tá bom, os caras estavam preocupados em ganhar dinheiro e não ficar contando a história deles, porque eles não eram reis e tudo mais que ficavam se lambendo. Eles estavam mais preocupados em só ganhar dinheiro e toque. Então eles também não ficaram muito preocupados em registrar muito a história deles, as coisas assim. Mas geralmente historiadores também não estão interessados muito neles, porque era só uma liga pra ganhar dinheiro. Não era um governo, não era um rei e tal, não tinha uma história. Mas é curioso, eles chegaram ao ponto até de ter poder de destituir, de vetar uma nomeação monárquica da Dinamarca. Tipo assim, não, esse cara vai ser rei. Eles podiam falar assim, não, traz outro. Mas enfim, tinha outras ligas também, tinha outras 3 principais, eu não vou lembrar os nomes delas agora, mas tinham várias ligas que eram feitas entre essas cidades, então era um sistema de gestão diferente. Não dá pra dizer que era libertário, mas é uma gestão descentralizada, com uma não continuidade territorial fascinante, com uma bagunça completa.
em geral com um sistema de lei paralelo, muitas vezes lex mercatoria, o lex mercatoria eu sempre confundo, que é um sistema interessante. Levou a um grande desenvolvimento econômico dessas cidades, gerava muito ciúme e raiva nos reis e duques. Essa cidade, filha da mãe, mãe responde pra mim e tal. Foi muito importante para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento teológico, para o desenvolvimento intelectual da região, essas cidades, por justamente serem bem sucedidas nessa parte de comércio. Então, assim, essas cidades independentes são interessantes de estudar. Eu quero um dia fazer mais conteúdo sobre isso, porque eu acho interessante do ponto de vista história econômica falar, é um sistema de gestão diferente aqui. Mas os caras também fizeram umas merda. Então não eram cidades pretas. Tipo, tinha umas coisas assim, era cheio de monopólio, eles chegaram a declarar guerra. Quer dizer, a Liga Asiática nunca declarou guerra a alguém. Mas assim, eles voltam a fazer uns negócios que você falava, mano, isso aqui tá muito estatista, ok? Mas, claramente, no contraste em relação a todas as outras formas de governança que tinham ali perto, eram obviamente as preferíveis. Se você tivesse vivo nessa época, obviamente você gostaria de estar numa cidade dessas. Não tem debate. Então, assim, não são cidades privadas, mas foi uma luz de liberdade importante, foi uma luz de desenvolvimento econômico e cultural, intelectual, humano muito importante. E é uma puta canalice o fato de que isso não é contado nas histórias, nas aulas de história, e eu um dia gostaria de fazer alguma coisa sobre isso. Essa aqui eu escolhi pra incomodar. Por que o anarcocapitalismo não é levado a sério? E não é. Vamos ser sinceros. E eu deixei até uma resposta aqui pra discordar dela. Basicamente porque é radical demais pra maior parte da população. O comunismo só tem mais relevância porque ele foi mais aplicado, porque teve a Rússia como um grande exemplo e tudo mais. Eu entendo de onde você tá vindo com essa vibe, cara. Mas você entende que a tua resposta é basicamente... Ai, eu sou muito refinado pra eles me entenderem. E não, eu sou da filosofia do extreme ownership, que literalmente tudo é culpa minha. E literalmente em tudo eu poderia fazer algo muito melhor e ter vencido. Eu sou daquele cenário do... Era Kobayashi Maru, né? Do Star Trek. Que é o cenário do Kobayashi Maru, que era um cenário completamente impossível de vencer, que era colocado... Um cenário de simulação que era colocado pros capitães só pra assistir eles perdendo, pra ver como é que eles reagem. E daí o Kirk vai lá e hackeia o negócio e ganha, e todo mundo fica tipo, não, mas não era pra você ter ganho. Não era pra eu ganhar o cenário? Eu ganhei o cenário. Hackeando. Eu ganhei o cenário. O desafio é ganhar o cenário. Eu ganhei o cenário. Fala dele. Eu sou dessa filosofia do Kirk que, assim, tem um jeito de você ganhar. Cheatando? Mas eu ganhei. Fala dele. Então... E eu gosto do Milley porque ele acabou com a desculpa de todo mundo. Quer dizer, tinha um monte de gente que diz essa posição assim de... Ai, não, porque... E, de novo, eu não sei quem é o cara que comentou isso, eu não tô levando o pessoal aqui, mas muita gente tem essa visão assim, não, é radical demais pra maior parte da população. Por que o Milley ganhou, então? O Milley ganhou. Então, claramente é possível. Então, a gente precisa de uma nova explicação aqui, porque essa aqui não tá fazendo sentido. O anarcocapitalismo não é levado a sério porque a gente não fez um bom trabalho. Essa é real, cara. Que, assim... Eu não ligo do que a esquerda acha. Se eles não gostam da gente, caguei. Agora, assim... Por que as pessoas não conhecem mais? Por que as pessoas não respeitam mais, não se interessam mais e tudo mais? Porque a gente, e eu me incluo muito nisso, me culpo muito por isso, não foi bom no nosso trabalho de explicar as nossas ideias, de apresentar lideranças e pessoas que você olha e fala interessante, de criar comunidades, de criar espaços, de criar... Pensa igreja. De criar espaços, comunidades, relações humanas, instituições que as pessoas olham e querem participar. E isso falhou em atrair as pessoas. A culpa é nossa. Tipo, você tem uma ideia e você tá certo e ela não tá vendendo. Sabe, assim, eu tenho... Sabe o que soa? Aqueles empreendedores, tipo, não, mas porque o meu produto é fantástico, a minha gestão é muito boa, a gente é muito inovador, a gente tá disruptando e tudo mais. Quanto dinheiro você tá ganhando? Nenhum, tô falido. Não, peraí. Os dois não cabem na mesma casa. Ou o teu produto é do caralho, ou você tá falido. Mas tem alguma coisa errada. Tipo, teu marketing é ruim, alguma coisa tá... Porque assim, você não pode ter empresa perfeita com produto perfeito e tá falido. Então assim, se a gente tá certo, e a gente está certo, e a gente não tá convencendo todo mundo, nós não estamos sendo bons em nos comunicar, e não só logicamente, porque não é só o argumento, mas em apresentar.
em colocar algo para as pessoas que elas olham, levam a sério, que elas se sentem convidadas. Isso vai variar de pessoa para pessoa, não é universal, não vai ter um formato e tudo mais. Mas eu me culpo muito disso. Eu acho que eu falhei muito severamente no meu trabalho de 2019 a 2023, largamente falando. Mais por depressão e outras coisas. Eu consigo ver claramente coisas que eu poderia ter feito melhor. Você pode falar, mas eu não gosto de ter desculpinha, cara. Tipo, eu poderia ter sido feito melhor, cala a boca, faz melhor. Deixa o saco. Isso é o que eu falo pra mim o tempo todo. Então, assim, eu vejo que eu poderia ter feito as coisas melhor, mas também não é só eu. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, cara, se a gente quer ganhar, a gente precisa começar a trabalhar a sério nisso. Leva um tempo, é duro fazer o quê? Mas ficar colocando a culpa dos outros não resolve. A culpa é nossa. Se incomodar um pessoal, azar. O cara aqui mandou um TCC, vamos lá. Mas é legal. Se retirarmos as escolas públicas e dermos vouchers para as famílias, isso não aumentaria o valor das mensalidades das escolas particulares? Uma vez que não existe mais a concorrência, a escola pública, a demanda dos alunos aumentaria. Se o valor da mensalidade aumenta, o benefício deve aumentar. Se o benefício aumenta, se a demanda aumenta, aumenta a mensalidade, não vamos ter um loop inflacionário. Seguimos o modelo norte-americano, onde famílias e alunos podem doar para as escolas, onde você não acaba elitizando algumas escolas, o que faz com que mais pessoas queiram estudar, aumenta o valor dos imóveis ao redor, que gera uma consequência de áreas periféricas de baixa renda. Então ele basicamente está falando de dois problemas. Né? O problema de escolas com endowment, tipo, sei lá, Harvard da vida, vamos pensar assim, só para ter um exemplo mais fácil assim. E depois o problema de voucher. E sim, essas coisas são possíveis. O ponto é... quando eu vou falar de reforma educacional, eu gosto de falar de, vamos colocar isso ou aquilo, charter, voucher, beleza. Mas o que a gente deveria propor, eu acho, mas assim, no campo teórico, é falar assim, eu não estou falando esse ou aquele sistema de educação. Libera criar sistemas de educação. Qualquer um, vai, bau. E aí a gente pode cair num negócio tipo The Beautiful Tree. É um livro que eu sempre recomendo para as pessoas, A Bela Árvore, que ele narra como dentro de favelas em vários países pobres pelo mundo, pobres lá dentro fizeram escolas clandestinas, privadas, cobrando mensalidade, e as pessoas preferiam colocar seus filhos lá e pagar mensalidade do que na gratuita, e o desempenho acadêmico delas, muitas vezes com menos infraestrutura ou até sem banheiro, era melhor do que as escolas públicas. Então a pergunta era, quem que vai educar os pobres? A resposta é eles mesmos, e tem ampla evidência disso. Eu adoro esse livro. Tipo, eles exorciza qualquer socialista, porque os caras perdem o argumento completamente. Inclusive, o autor fala que quando ele começou a apresentar esse argumento e os dados e tudo mais, falaram para ele parar de apresentar isso porque estava incomodando. Porque estava desconstruindo a escola pública. Tipo, esse é o nível do cara. Então, assim, voltando. Eu gosto de falar de reforma ampla, não dessa ou daquela. Agora, falando desse daqui, o problema. Voucher, se você der voucher, tem um problema de inflacionar? Depende de como você calibrar o negócio. E eu tô dizendo isso porque eu tô começando a trabalhar com a implementação disso no mundo real. A gente discutiu isso quando eu tava trabalhando no caderno de políticas públicas do Novo. Você tem que calibrar a parada, cara. Porque assim, tem que ver. Você não pode pegar o valor médio das escolas da cidade. Porque você vai subir as mais baixas. Você tem que pensar assim. Voucher existe... Passinho pra trás. Voucher existe quando você tem uma baixa demanda, mas ainda assim tem uma demanda e uma fila no sistema de educação. Então, numa cidade você tem... Uma cidade de 100 mil habitantes, você tem 200, 300 alunos na fila, que não conseguem ser atendidos. Você não tem 1.000, 2.000, 3.000. É um número relativamente baixo. Ok? Tipo, 100 numa cidade de 100 mil habitantes. Então você compra a vaga numa escola privada. Porque se você tivesse um número muito grande, é melhor você fazer charter school. O que é charter school? É quando o Estado fala, cara, quer saber? Foda-se, eu não vou construir, contratar, gerir esse troço, não. Ó, uma escola custa o quanto? 20 milha por ano? Tá aberta a licitação. Alguém faz uma escola aí, eu pago 20 milha por ano pra você fazer, você contrata, você gera e toca. Tá aqui o teu critério de qualidade de nota e tudo mais, outras coisas. Se você não bater, eu dou de afuera com você e trago outra. E eu te pago a conta por ano. Você roda a escola inteira. Então, quando você tem uma demanda alta de alunos, ou você tem uma cidade que tá com uma população em expansão, tipo, sei lá, Chapecó, Santa Catarina, que tá crescendo, charter é legal. Porque você vai precisar atender um grande número de pessoas. De crianças e adolescentes. Quando você tem baixo, você vai pra voucher. Que é só comprar umas vaguinhas aí na rede que já tem. Mais fácil, certo? Então, assim, vamos lá. Então, você está pegando crianças que estariam na rede pública, que tendem a ser de mais baixa renda. Então, exclua a metade mais cara das escolas. Porque elas vão estar em lugares físicos que não são próximos de onde essas crianças vão. Ok? Você vai ter que ver as escolas que estão mais próximas dessas, ver o valor delas e cobra isso. Então, se elas estão em, sei lá, 1.200 cada uma, e tem uma com 1.100, você fala, cara, vamos colocar em 1.200. Ah, mas a de 1.100 vai subir para 1.200. Tá, mas se eu colocar 1.100, vai faltar das outras. Ah, mas vai gerar um probleminha naquela. Vai, não dá pra ter tudo na vida, cara.
quando você está discutindo essas políticas públicas de stopgap, vai ter